entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara tua alma para a provação. Humilha o teu coração e ser constante. Sofre as demoras do Senhor Sem murmurar, aceita tudo que te acontecer com o dom da paz. Não perturbe o teu coração diante da dor. Ser fiel até o fim, vivendo no amor. Ô, palavrinha difícil de viver, hein? É difícil, mas necessário para quem quiser ir pro céu, né? É. Viver Vou em- te cantar. É difícil de viver. Mas esse é o nosso chamado. Quando entramos para o serviço do Senhor, precisamos estar consciente que o mesmo caminho trilhado pelo nosso Senhor será aquele que deveremos trilhar também, né, Tiba? O caminho de Cristo é o caminho da igreja e o nosso caminho, aqueles que querem seguir a Cristo. Se Cristo foi humilhado, incompreendido, perseguido, maltratado, até morto, mas ressuscitou, a igreja vai ser incompreendida e é incompreendida. Ela será maltratada e é maltratada. Os cristãos que viveram seguindo a Cristo ao longo da história nunca foram a maioria. Mesmo na época em que a sociedade se dizia cristã, basicamente cristã, poucos eram aqueles que seguiam fielmente os caminhos de Jesus. A história foi marcada por diversos santos, personagens que surgiram enviados por Deus, inspirados pelo Espírito, que foram sinal de contradição nas épocas em que viveram. O cristão hoje também é chamado a ser um sinal de contradição, mas é complicado, Déia. É, porque a gente pensa, mas eu sirvo a Deus, eu vivo direitinho, eu tô ali na igreja, mas e tanta tribulação vem sobre mim, e tanta perseguição, é calúnia, é mentira, é essa perseguição que parece que não tem fim, é assim mesmo, gente. A palavra já diz. E essa palavra de Eclesiástico, a partir da qual surgiu essa canção que a gente cantou, que não é nossa, é do Nando Mendes. E é esse o caminho. A massa nunca vai nos compreender, nunca vai compreender um autêntico cristão que busca fazer a vontade de Deus. E a gente também não pode se dobrar aquilo que é a mentalidade das massas só para ser bem visto, amado, querido e aplaudido. Ou nós abraçamos a cruz de Cristo, ou nós vivemos um cristianismo meia boca, que pode até convencer por um certo tempo, mas que a seu tempo caem as máscaras e se revela qual o verdadeiro objetivo de um falso cristão. Aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, e quem é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. A palavra de Deus também nos diz, não podeis servir a dois senhores. Ali ela se refere a Deus e ao dinheiro. Isso vale para tudo na nossa vida. Eu não posso servir às modas deste mundo e querer servir a Deus. Eu não posso servir às ideologias deste mundo e querer estar em Deus. Não é possível. E se o nosso cristianismo ele não causa contradição nesse mundo, algo de errado há com o nosso cristianismo. Se é aquele cristianismo que agrada a todo mundo, o cristianismo dos aplausos, Da glória. da Tem gente que só quer a ressurreição do Cristo, não quer passar pelo caminho que Cristo passou. Algumas pessoas podem entrar em conflito dizendo o seguinte: tudo bem, Tiba, quem caminha com o mundo não pode viver caminhando com Deus. Ok, tudo bem. Mas eu não entendo então uma perseguição que vem de dentro da própria igreja. Aquele padre que me persegue, que não compreende minha busca pela santidade, que me critica publicamente na missa. Isso acontece. Aí você pode entrar em parafuso. Mas peraí, ele também está no caminho de Deus. Como que ele pode então fazer uma coisa dessa, me constranger publicamente, negar uma confissão, me proibir de algumas coisas, sendo que eu estou seguindo o que a igreja me diz? E aí entra o conflito. Mas aí que está a questão. Existe uma perseguição que talvez a gente aceite de bom grado, que é a perseguição dos maus. Aqueles que querem o aborto, que defendem o feminismo, que defendem a mulher como objeto, que defendem o paganismo, o ateísmo, o comunismo, a corrupção, aqueles que defendem essas causas, quando eles te perseguem, deixa ali. É um gato, gente, passou ali, agora eu falei com a Dé, deixa o gato ali, porque esse dia apareceu um rato aqui em casa, nós tivemos que levantar sofá para cima, colocar aquelas colas com queijo no meio para ver se pegava. Eu queixei para a Dé sumiram os gatos,
Por isso tá parecendo um rato. Então, se parecer um gato aqui, deixa o gato. Eu prefiro 1000 gatos aqui do que rato. Tá bom, voltando ao assunto. Voltando ao assunto onde eu tava mesmo. Que a gente aceita a perseguição dos maus. Então aqueles que querem impor ideologia de gênero nas escolas para os nossos filhos, e nós entendemos estes que querem combater os nossos valores, mas ter um olhar espiritual sobre a perseguição dos bons, este é um desafio para nós cristãos. Cristo foi levado a julgamento por quem? Pelos doutores da lei. Pelos doutores da lei, pelos fariseus. Aqueles que fizeram um complô para matar Jesus, para o entregar, foram justamente os ditos homens de Deus. Ao longo da história, as heresias que surgiram de fora da igreja? Não, de dentro da igreja, as piores. Por exemplo, Thomas More, um grande santo da igreja que ficou praticamente sozinho, né? Sozinho assim. Ele e poucos defendendo a doutrina católica e não abriu mão e morreu por causa disso. Então, entrar no mistério de que o sofrimento, a incompreensão, ela é completamente normal, mesmo você que está buscando o caminho de Deus. Aí você fala, não é possível, que eu estou fazendo nada de errado, eu estou buscando o que a igreja me ensina, o que o magistério me ensina, eu estou querendo comungar na boca, eu estou querendo ajoelhar diante de Jesus, eu estou querendo usar um véu, eu estou querendo fazer adoração de joelhos. O que está acontecendo? Por que isso ficou tão ruim? É um exemplo. A pessoa pode achar, não estou fazendo nada de errado. Até mesmo um padre, né, sendo incompreendido, mas eu quero celebrar uma missa, uma missa tridentina. Eu quero usar batina. Quero usar batina. Aí o padre pode pensar também, qual que é o problema? Eu estou sofrendo incompreensões dos meus irmãos por causa disso, porque eu quero a santidade, porque eu rezo o terço, porque eu ando com o terço, sei lá. Se a gente não entende esse mistério da cruz de Cristo e da perseguição dos bons, o Eclesiástico 2 vai falar: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. O que é provação, Deia? É a prova que recai sobre os eleitos. A aprovação não é para Deus saber quem eu sou, é para Deus confirmar para mim mesmo quem eu sou, porque Deus sabe quem eu sou e do que eu sou capaz. A prova é sobre os eleitos. E estes eleitos, em toda a história da igreja, eles nunca foram muitos, não é? Não foram aquele grande grupo, mas foram poucos. O próprio Chesterton fala que cada época é salva por um punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Então é esse remar contra a correnteza mesmo. E eu me lembrei agora, Tiba, um sacerdote que falava para nós que muitas vezes na tentativa da igreja cristianizar o mundo, acabou sofrendo uma grande mundanização. A história humana, ela é pendular, né? Então ela vai e volta, e muitas vezes os acontecimentos, os fatos, eles se repetem, e nestes períodos é preciso que se levantem pessoas capazes de suportar a cruz, ir contra todas as ideias e pensamentos e modas e tudo mais, para defender a fé, e nisso estar consciente de que as pedras virão, o sofrimento virá, a perseguição virá, porque muitas vezes é preciso que se levante como João Batista, como uma voz que clama no deserto contra tudo e contra todos. João foi assim, João Batista foi assim, e não foi compreendido, e por falar a verdade, foi decapitado. Na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. A palavra é muito clara para nós. Permanece firme no Senhor. Eu sei que dá vontade de abandonar os caminhos de Deus, de desistir. Uma decepção que você sofreu na igreja, porque você esperava uma acolhida, um amor, uma compreensão, não esperava ser tão perseguida. Mas você já parou para pensar no que a palavra fala? Os homens agradáveis a Deus, eles são provados pelo caminho da humilhação. O próprio Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, vêm nos consolar em relação a isso. Felizes os que têm um coração pobre, felizes os que choram, felizes os mansos, os que têm sede e fome de justiça, felizes os misericordiosos, os puros de coração, felizes os humilhados. Felizes sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim.
porque foi assim que trataram os profetas, diz a palavra de Deus, que vieram antes de nós. Esses dias a gente recebeu uma notícia triste, né, Déia? De uma jovem que foi crismada e ali a paróquia deixou livre para que os jovens fossem com a roupa que eles quisessem. E cada um escolheu essa roupa. E essa jovem escolheu ir de vestido, de saia comprida, de um vestido branco. Parecendo Santa Terezinha. Porque era um momento especial para ela. Para ela era muito importante e merecia uma roupa especial. E para surpresa dela e da família e de muitos, né, ela foi criticada publicamente pelo próprio padre. Porque os outros crismandos estavam vestindo jeans e camiseta e ela resolveu ir de vestido longo, com golinha, fechadinha, bonitinha, penteado no cabelo. Uma cruz no peito. Uma cruz no peito, mostrando que era uma verdadeira cristã. E ali ela foi criticada ao final da Santa Missa, né, diante de todos. Isso é muito triste. Mas olha, que beleza! Ela estava aqui, naquilo que diz Jesus. Tu é feliz, minha filha. Bendita és tu, porque você está vivendo aquilo que a minha palavra diz. E aqueles que criticam, os que buscam a santidade do seu jeito, eles têm um argumento até muito interessante, né? Tipo, não, você está querendo ser melhor que os outros? Você está querendo ser diferente? Como se o próprio Cristo não tivesse nos chamado a ser diferente. Por que isso te incomoda? Por que se o outro é diferente, isso te incomoda tanto? E aí eu fico pensando, este incômodo, ele fala muito, sabia? Porque aquele que se incomoda pela opção do outro, se a opção do outro é boa, é bela, é nobre, é verdadeira, é honrosa, se a opção dela não fere ninguém, não é ruim, por que então tanto incômodo? O que aquilo no outro denuncia algo em mim? Por que eu me incomodo tanto com aquela opção que ele fez? Não é para se pensar? Sim, às vezes pode até mesmo ser, porque no fundo eu sei que aquilo que ele faz é o correto diante de Deus, mas eu não tenho a coragem de fazer. Então eu fico pensando, será que este meu incômodo com o outro que fez uma opção boa, livre, particular, que não é ruim, não prejudica ninguém, por que eu estou tão incomodado com isso? Se é algo que a igreja, o magistério aprova e abençoa, que raio de incômodo é esse? Se eu estou incomodado, eu tenho que meditar. Será que eu não estou fora disso aqui? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Como Jesus falou, é impossível não ter escândalos. Agora, ai daqueles que os provocam. Melhor seria eu não ter nascido, ou então era melhor enrolar uma pedra de moinho no pescoço e jogar na ponte. Então, gente, vamos relaxar. Todos, aqueles que vivem segundo o que o magistério ensina, aqueles que buscam a santidade, que estão sofrendo incompreensões por causa disso, calma, reclina a tua cabeça sobre Mateus 5, reclina a sua cabeça sobre Eclesiástico 2, e aqueles que estão se sentindo incomodados com as escolhas dos outros, também relaxa, calma, recline sua cabeça também. Aqui em Mateus 7, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que medirdes, sereis vós também medidos. Tem travesseiro bíblico para todo mundo. Ó, essa aqui também é boa, ó. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Aleluia! Sabia que essa palavra foi a primeira palavra que eu tirei quando eu me entreguei a Jesus em 1996, no dia 10 de agosto. Oh, mãe, eu já era profecia da sua vida. Então, foi a primeira palavra que eu tirei. Eu rezei, pedi a Deus uma palavra na Bíblia e abri, saiu nessa passagem aqui. Todos nós, né? Em alguma medida, nós somos assim. A gente quer medir o outro com a nossa régua. Isso é terrível, isso é do pecado em nós. Isso é uma praga que a gente tem que se livrar dela. Nós também, todo mundo. Todos nós que somos cristãos, temos um calcanhar de Aquiles ali que a gente precisa dar um jeito. Então vamos acolher as provas, suportar as dores, confiantes em Deus. Porque olha, gente, essa vida aqui é tão pequena, ela é tão rápida, ela é tão breve, comparado com a eternidade que nós temos para passar no céu. São Paulo vai falar, hein?
Tem para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Exatamente. Vamos viver focando o céu. Vamos lá, gente, porque São Paulo também diz que coisas que os olhos não viram, o coração jamais sentiu, ouvidos jamais ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos percorrer aquilo que não passa. As dores incomodam, as incompreensões também, né? As perseguições nos chateiam, mas unidos em Cristo Jesus, mirando o céu para o alto E avante. e avante. É que nem o cara lá, o Superman? Sei lá. Acho que é o primeiro Superman. Para o alto e avante! Compartilhe, divulgue aí e se inscreva aqui no nosso canal. Queremos agradecer de forma especial você que nos apoia pelo Apoia-se e contribui para que esse canal permaneça no ar. Obrigado você também que tem acessado a nossa livraria, livraria.daetiba.com.br e tem adquirido seu livro lá. Nós fizemos uma mega seleção dos melhores livros, está lá na nossa livraria. E não foi só no lançamento que houveram promoções, então é legal você sempre dar uma passadinha, porque vira e mexe tem promoção na livraria, tá certo? O Kit Família voltou, né? Voltou. Então você que não pôde adquirir na época do lançamento, porque ele esgotou rapidinho, ele está de volta pra você, tá bom, gente? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.